Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo. Quero deixar aqui o meu parecer. Glórias a Deus. E nesse meu parecer, uma palavra aí para vocês meditar. Não tem um dia sequer que eu não pense nas coisas santas de Deus. Todos os dias estou pensando nas coisas santas de Deus. Mas às vezes, irmão, equiparando tempos e distância, lugares e momentos, o que acontece? Devemos estar atentos a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. De acordo com a palavra de Deus, muitas coisas eu tenho meditado naquilo que está escrito, e eu tenho observado que nada nesse mundo é para nós. Nada vezes nada. Entendeu? Tenho que trabalhar como cidadão terreno para manter os meus compromissos matrimoniais, glórias a Deus, e ao mesmo tempo conciliar trabalho, igreja e família. Glórias a Deus. Meus irmãos, meu único objetivo e último é cumprir os meus últimos dias sobre a face da terra. Porque todos nós temos os últimos dias. Essa campanha profética em que eu estou realizando pelas redes sociais e mídias sociais é um desses pontos aos quais aonde o meu coração está. Onde que está o meu coração? Está totalmente na palavra de Deus. Nada nesse mundo mais me interessa, amigo. Nada nesse mundo mais me interessa, amiga. O mundo inteiro está concentrado em um ponto só. A Copa do Mundo. Eles dizem que é Copa do Mundo, mas o termo da palavra já está bem corretíssimo. Copa do Mundo, que não tem nada a ver com a igreja. Entendeu? A igreja é a Copa Celestial, Copa dos Céus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Só que nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Por isso que eu, você, nós, não devemos nada vezes nada, ficar com segredos, com mentira. Porque uma hora ou outra dessa daí, nós vamos atravessar desta vida para a outra. E ao atravessar desta vida para a outra, nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Me diga aí um ser humano que eternizou nessa vida. Nenhum. Nós temos um tempo contado certinho. E após esse tempo acabar, meu amigo e minha amiga, vou partir dessa vida para outra. Mas a minha preocupação não é em viver muito tempo nessa vida ou pouco tempo. A minha preocupação, e a preocupação dela que eu coloco ela, é cumprir tudo aquilo que Deus determinou. E o que Deus determinou? Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E eu tenho feito isso. Eu tenho cumprido. Por isso que nada nesse mundo mais me atrai. Futebol, novelas, coisas do mundo, nada disso. O meu coração está totalmente nas coisas de Deus. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Porque hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E olha que eu não estou em momento profético. Eu não estou em momento profético. Para você ver que o fundo está normal aqui. Está branco. Quando eu estou em campanha profética, o fundo é aquele montão de livro aqui atrás de mim. Eu monto todo o cenário aqui, o ambiente cinematográfico aqui. Mas eu não montei, só passei aqui para deixar um parecer para vocês. Glórias a Deus. A sexta-feira está dando um contratempo. Não estou conseguindo fazer as lives de sexta-feira, tá acontecendo uns negócios aqui que não tá dando, mas eu não posso dar essa explicação aqui agora. Mais para frente eu daria essa explicação.
Nessa semana agora que vai vir, vai ser a 4ª semana profética, aonde vai ser muito mais forte do que os dias anteriores. Você não tem nem noção o que está para acontecer essa semana, entendeu? Se já fizeram o beicinho nas lives anteriores da campanha, meu amigo, nessa agora vai ser um tal de murmurar, porque estão indo para o fechamento da campanha. E nesse fechamento da campanha eu vou dar tudo de mim, glórias a Deus, para poder realizar as pregações. E o que eu prego aqui, irmão, é uma Bíblia 100%. É uma Bíblia 100%. Tenho procurado me esforçar ao máximo, para poder fazer a vontade de Deus. Não a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Porque quando você está fazendo a vontade dos homens, você se mundaniza, você quer agradar todo mundo. Você não tem um parecer, você não tem uma personalidade única. Uma hora você está falando glória a Deus, aleluia, e outra hora você está falando gol. Uma hora você está dizendo Deus é bom, e outra hora você está dizendo o que que tem? Uma novelinha não faz mal, um filmezinho não faz mal. Mas a Bíblia diz que, assim como em tempos passados, nos dias atuais veremos a mesma coisa, que outra vez veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Por isso, meus amigos e minhas amigas, entenda uma coisa: não perca tempo nessa vida. Tudo que você tiver de fazer, faça, mas para agradar a Deus, não para agradar pessoas. Entendeu? Porque o nosso galardão, ele está de acordo com aquilo em que fizemos a vontade de Deus. É o que eu falo. Às vezes, quando dá para me estar em todos os cultos, eu estou. Quando a empresa cisma de me largar em casa, porque quer eliminar as minhas horas, que eu estou quase 200 horas na empresa. Excesso de trabalho trabalhando. Não estou reclamando da empresa, não. Trabalhar é bom. Paulo falou. O que Paulo falou? Se for possível, trabalhar dia e noite para não pesar o teu próximo. É melhor você trabalhar dia e noite do que você não trabalhar em horário nenhum e depois ainda ficar pedindo a um, pedindo a outro. Isso é horrível, isso. Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando concernente aos tempos. O que é concernente aos tempos? Quando dá para mim estar lá, eu estou. Quando não dá, paciência. Cosmo, Ioaíba, Campo Grande, Bangu, até centro da cidade. Eu sei qual o lugar melhor em que você esteja me ouvindo. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Mas eu tenho feito a minha parte diante de Deus e diante dos homens. E vou continuar fazendo a minha parte, meu amigo e minha amiga. Pode qualquer um falar isso, aquilo, outro, inventar isso, aquilo, outro. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é fazer o que Paulo falou. O que Paulo falou, meu irmão? O que Paulo falou, minha irmã? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E agora o que me importa é a coroa da justiça, aos quais me está reservado. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a campanha profética está dando o que falar. Vocês não têm nem noção do que eu já ouvi por causa dessa campanha profética. Os resultados bons e os resultados daquele que para muitos é resultado negativo porque está em pecado. Quem está em pecado, amigo, vai reclamar daquilo que eu estou falando aqui. Pode ter certeza. Entendeu? Pode ter certeza. Agora, para deixar bem claro o que eu vou falar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para ficar bem claro, isso que eu faço na rede social também é um trabalho. Não é remunerado. Mas eu faço fazendo o quê? Bancando do meu bolso. Eu não tenho patrocínio nenhum. E eu não estou falando isso para as pessoas me patrocinar, não, e nem quero. Porque pelo menos eu vou ter liberdade para pregar e falar o que eu tenho que falar aqui da vontade de Deus, sem ter que enganar a ninguém, nos escritos e pessoalmente. Porque a pior coisa que tem, irmão, é depois de um tempo você descobrir que foi enganado, que foi enganada. É como no relacionamento. Você fez de um tudo para casar. Se esforçou,
trabalhou, construiu, conquistou. Aí depois de 10 anos casado, você descobre que está sendo traído. E aí vem a decepção. Mas será que essa traição veio porque era para acontecer a traição? Porque o relacionamento não foi, essa união não foi de Deus? Ou porque a pessoa transgrediu a palavra do Senhor? Porque também ao transgredir a palavra de Deus, a Bíblia aponta que a maldição vem. E com isso vem o chifre sacerdotal. De novo, tem que tocar nesse assunto. Só que tá dando o que falar. Depois que eu falei sobre isso aqui, o que teve de gente que já me parou para perguntar onde estava escrito. E eu já mostrei onde está escrito, tá no livro de Amós. Lancei aí agora, aí, ó, no Facebook, aí uma imagem mostrando a passagem bíblica. E um desenho aí de um sacerdote levando gado. Entendeu? Para ficar mais fácil a compreensão. Para ver se pelo menos eles param de pecar e voltam a fazer o que Deus mandou eles fazer, antes que a consagração chegue. Entendeu? E quando eu falo, eles voltar a fazer o que Deus mandou eles fazer, meu irmão, é voltar a pregar o que está escrito. Parar de distorcer as escrituras. Parar de fazer a igreja de missa. Só revistinha, revistinha, revistinha. E cadê a Bíblia? Quando a palavra de Deus diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra. Palavra não é a vida dos outros, é a palavra de Deus, a vida de Jesus. Eles estão deixando de pregar sobre a vida de Jesus por causa do mundanismo, por causa da obra das trevas, por causa do império de Satanás. Mas entenda uma coisa: aquele que uma vez tirou um povo do Egito, depois puniu e condenou os que não creram e os que se levantaram contra o ungido Moisés. Tem muita gente que está brincando. Eu já falei e torno a repetir, irmão. O episcopado da linhagem sacerdotal, a linhagem pastoral, só foi dado aos homens e ponto final, à luz das Escrituras. A Bíblia diz: falai a verdade, quer seja bom, quer seja mal, pois casa rebelde são. Por que que os homens de Deus estão sendo silenciados? Por quê? Você já parou para pensar? Aqueles que pregavam a palavra com ousadia. Glórias a Deus. É final dos tempos, irmão. Por que que eles estão sendo silenciados? Por causa do modismo que está vindo aí agora. O espírito de Jezabel, que já está em muitas igrejas. E o interessante é que a mulher morreu lá atrás, irmão. E vem Jesus no Novo Testamento, época da graça. Se não tivesse importância nenhuma, Jesus Cristo não estaria lembrando acerca desta mulher. Se Jesus Cristo lembrou, é para nós vigiarmos. E detalhe, a cobrança vem em cima do sacerdote, tá? Em cima do anjo, do pastor da igreja, que tolera Jezabel. Mulher que se diz profetiza, que ilude e engana ao povo. Glórias a Deus. E olha que não era nem isso aqui, irmão. Vocês têm que ver o que eu estou preparando de acordo com a direção de Deus para a semana que vem. Finalização da campanha profética, irmão. O capeta vai ter o chifre, dessa vez não é nem quebrado, é arrancado da cabeça de uma vez só. E o rabo dele cortado. Se essa semana agora que vir você não compreender a Bíblia, irmão, você não compreende nunca mais. Não é que eu sou dono da verdade, não. Mas eu vou trazer uma verdade aqui de segunda a sexta-feira. Tomara que eu consiga trazer na sexta também, que está um impedimento para trazer essa mensagem na sexta. Mas vamos lá. Mas vamos adiante.
Glórias a Deus. Porque o meu objetivo, irmão, é trazer você para Jesus, não é para mim. Não quero ninguém para mim. Se você tiver de seguir, segue a Jesus. E aqui, seguidores como nas redes sociais e mídias sociais. Glórias a Deus. Esse é o meu compromisso. Compromisso com a verdade. Só que, quando dá, dá. Quando não dá, eu vou fazer o quê, irmão? Às vezes até o horário não bate. Como é que vai dar também? Entendeu? O que eu falei aqui. Eu tenho conversado com as pessoas para ver se as pessoas têm a mente aberta. Comecei agora algo novo, um evangelismo. Todas as vezes que a empresa me largar cedo, eu já botei um propósito, os folhetos já estão tudo ali. Eu preparei mais de 10 mil folhetos só para isso. Está ali tudo reservado, irmão. Toda vez que a empresa me largar cedo no horário de 2 horas, ou sei lá, dentro desse horário que tiver claro, eu vou fazer um evangelismo dentro do trem. Já comecei já, irmão. Já comecei, semana passada e essa semana. Teve uns 2 dias aí que eu larguei um horário bom, parti para dentro dos trem com folheto. Evangelizando. Só teve só um lá que ficou murmurando, lá falando besteira, não dei nem confiança. Continuei evangelizando. Entendeu? Tô fazendo a minha parte, irmão. Pregando dentro do trem, fora do trem, tudo quanto é lugar onde Deus está me enviando, eu tô fazendo. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia fala assim, ó, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Entendeu? Coloquei aqui agora também nas minhas redes sociais o pastor que morreu assistindo um jogo de futebol. Fechou a igreja para assistir jogo de futebol. Tem que infartar mesmo. Entendeu? Tem que partir logo para a eternidade. Porque ele foi consagrado a pastor, entendeu? Ao sacerdócio, foi para cuidar da igreja, não foi para cuidar do mundo. A Bíblia fala, quem é do mundo, fala do mundo. Quem é de Deus, fala de Deus. Entendeu, meus irmãos? Ou não é mais assim agora? Agora temos que andar de acordo com o mundo. Entendeu? Agora, se for por questão de segurança, não, irmão, a igreja fechou porque é uma baderna muito grande aí depois que acaba o jogo. Então, para evitar, entendeu? Para evitar quebra-quebra, entre outras coisas, em alguns lugares a igreja vai e fecha. Mas fecha, acontece o quê? O pastor vai ficar orando. Vai ficar buscando a Deus. E aproveite a live, ora. Convida os irmãos da tua igreja, ora. Ó, irmão, não vai ter o culto aqui por questão de segurança. Mas eu vou fazer o culto online, daqui de casa. Eu quero que vocês fiquem conectados comigo aqui de casa. Entendeu, meus irmãos? Aqui, ó, bonitinho aqui, tá? Atenção, ministérios e congregados. Estarei aqui, ó, trazendo a palavra para vocês, cantando louvores para vocês aqui. O louvor é de Deus, não é para vocês não, tá? É para Jesus e vocês junto comigo louvando a Jesus. Glórias a Deus. Aí sim. Agora vai lá. O pastor fechar a igreja. Vai ficar com a cara na televisão, babando, olhando 12 homens de shortinho, correndo atrás de um saco plástico, tem que se converter, ora. Tem que infartar mesmo, igual aconteceu com aquele lá. Eu postei aqui nas minhas redes sociais aqui, o pastor infartou assistindo o jogo. Tá? Por causa de que, irmão, ele infartou? Porque Deus levantou ele, foi para cuidar da igreja, não foi para cuidar do mundo. Deus levantou ele para orar pelo povo, pelos pobres, pelos necessitados. Não foi para orar, para ficar orando por 12 homens para ganhar, que eles já estão mais do que podre de rico. Entendeu? Irmão, por que o irmão é tão radical assim com o futebol? Por que o irmão é tão radical? É porque eu tive um parente meu que morreu por causa disso. Que isso, irmão? Foi? Foi. Aí você quer o quê? Que eu continue, que nem um babaca, que nem um trouxa, entendeu? Vendo que um parente meu morreu por causa disso. Não, fiquei radical. A mesma coisa acerca da televisão. Eu fiquei radical contra a televisão. Não assisto também não.
E vou te contar por causa de que eu fiquei radical. Foi assim. Glórias a Deus. Desse jeito. Deixa eu mudar, voltar o fundo musical para pegar desde o início, que essa melodia ela é bonita, ela. Glórias a Deus. Vamos lá. Tudo começou assim. Um certo homem, milionário, que não precisa de hospital nenhum, porque tem hospital particular para ele. E os pobres para ele, que se dane, ele chega para um tal presidente e diz assim: não se faz copa com o hospital? Você quer ter a copa do imundo? Sem reformar? Os maraca? Aí esse tal presidente, meio sem graça, falou: é verdade? Então vamos tirar da saúde e colocar nos maraca e que a pobrelhada se dane. E assim aconteceu. E quando ele tira da saúde e coloca nos maraca, nesse meio tempo, se passando-se a copa do imundo, um parente meu vai parar no hospital. Não tem um hospital decente para cuidar desse parente. E o que acontece? Esse parente morre. E aonde ficou a falha? Aquele dinheiro que foi tirado, que era para estar no hospital, foi colocado no maraca. E por isso, tanto o meu quanto de muitos que estão aqui me vendo e me ouvindo morreram por falta de atendimento médico. Aí você entende do cadinho que eu tô radical cerca disso? Por causa disso, irmão. O outro caso, a televisão. Por causa de que eu fiquei radical contra a televisão? Por um porém. Uma certa vez um homem passou, isso aconteceu comigo, experiência própria. Um certo homem passou, e pelos dons que Deus me deu, eu percebi que aquele homem estava possuído. E eu só fiz assim, ó. Pelo poder, em nome de Jesus Cristo, vem aqui agora, Satanás. O homem parou. Eu já sabia que não era o homem, mas era o próprio Satanás. O que aconteceu? Irmão, eu vi, sem aumentar e nem diminuir. Por isso que eu sou muito radical quanto a muitas coisas do mundo. Entendeu? Ele parou, girou no ar, sem tocar no chão. Nessa altura assim, ó. Quer dizer, essa altura aqui assim. Deixa eu botar aqui na direção da câmera. Deixa eu botar aqui. Tá vendo aqui o telefone? Vou botar a altura em cima do telefone aqui, ó. Nessa altura aqui assim, ó. Girou. E veio na minha direção, no chão, e começou a andar. E olhou para mim e falou assim: o espírito maligno que estava naquela vida, como tu me descobriu aqui neste homem? Falei: Satanás, eu já sabia que era você. O que você vai fazer com essa vida? Eu estou levando essa vida agora para poder assassinar. Vou carregar essa alma hoje para o inferno. Falei: tu não vai não, Satanás. Hoje você não teve sorte, porque essa vida vai ser liberta hoje. Não vai não. Vai ser liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perca as forças agora e fique amarrado e me responde algumas perguntas que eu quero fazer. Aí, ó, tô amarradinho lá. O que é que tu quer saber? Assim mesmo. Qual é o teu nome? Aí falou lá: demônio tal das trevas. Aonde você habita? No abismo. E fico rodeando pela terra para possuir pessoas. O endereço do inferno, Rua do Esgoto, CPF 666, identidade 666, título de eleitor só naqueles que aprovam a lei da imoralidade. Me perguntando tudo, irmão, tudo. Documento, perguntei tudo ao demônio. Quando o demônio terminou de falar: chega! O Espírito Santo falou: chega! Chega de pergunta. Expulsa esse demônio logo e liberta essa vida. Em nome de Jesus. Abandone essa alma agora. Eu não vou sair. Vai sair sim. Em nome de Jesus, sai! O demônio saiu. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Ele só não se lembra não, Senhor? Não. O que eu estou fazendo aqui?
O senhor acabou de ser liberto, meu senhor. O senhor acabou de ser liberto. Deixa eu fazer uma oração pelo senhor. Fiz a oração por ele. Aí olha o que ele me confidenciou, irmão. Por isso que eu fiquei radical contra a televisão. Entendeu? Eu estava dentro de casa assistindo televisão. E depois a minha mente apagou. E eu não lembro de mais nada. O senhor não se lembra, senhor? Eu não me lembro de mais nada. O que eu estou fazendo aqui? Quem é você? E eu falei, eu sou profeta do Deus Altíssimo. E vivo em conexão direto com os céus. Aceite a Jesus, meu Senhor, como o único suficiente Salvador. O Senhor quer Jesus? Ele levantou as mãos para Jesus, aceitou Jesus. E eu falei para ele assim, sem placa denominacional, porque eu não sou apegado à placa, entendeu? Honro sim a minha igreja, porque a minha igreja honra a palavra de Deus. Mas o dia que deixar de honrar a palavra de Deus, irmão, aí eu estou saindo fora. Glórias a Deus. Mas entenda, naquele momento, naquele dia, eu estava longe da minha igreja. Não tinha como eu direcionar ele para a minha igreja. O que eu fiz? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Entre ali, converse com o pastor, fale que você aceitou Jesus. Não precisa dizer meu nome, que o que tem que aparecer é só o nome de Jesus e não o meu. Glórias a Deus. E fique ali até o arrebatamento da igreja. Se ele fez isso, eu não sei. Mas a minha parte eu fiz, irmão. A minha parte eu fiz. Então, estou trazendo aqui para vocês, meus irmãos, que o meu compromisso é totalmente com a verdade da palavra de Deus. Se tem pessoas com compromissos paralelos e divididos, fica em cima do muro, uma hora é Deus, outra hora o diabo, outra hora é os anjos, outra hora os demônios, outra hora eu dou glória e outra hora eu grito gol. Se tem alguém dividido, isso é problema deles. Eu sou assim e vou continuar assim desse jeito. Então, para a semana que vem, meus irmãos, finalização da campanha profética, conto com vocês para estar junto conosco. E após a finalização da campanha profética, eu estou vendo o que eu vou fazer. Me veio um negócio aqui na minha mente. Estou vendo aí o que eu vou fazer. Se eu vou continuar, se eu não vou. Entendeu? Para mim vindo mais ideias aí, umas outras ideias, mas eu não vou passar aqui agora não. Porque vai que de repente eu não queira desenvolver elas. Entendeu? Mas eu estou vendo o que eu vou fazer. Mas uma coisa eu sei, ficar sem pregar eu não fico. Não fico mesmo sem pregar. Ou eu vou pregar aqui na live, ou eu vou pregar na rua, ou eu vou pregar na estação de trem, ou eu vou pregar dentro do trem, vou pregar na condição, ou eu vou pregar no meu horário do almoço, lá no trabalho. Em algum lugar eu vou descarregar a mensagem acumulada, pode ter certeza. Pode ter certeza que o meu armamento não vai ficar enferrujado não. Vou descarregar tudinho, irmão, até o último centavo. Glórias a Deus, porque Deus me chamou para isso, irmão. Deus não me chamou para ficar parado, entendeu? Ficar isolado, ser crente só por ser, nada disso. Deus me chamou para fazer a vontade de Deus, entendeu? Mas quando dá para me cumprir essas vontades dentro do tempo determinado, entendeu? Porque também eu trabalho fora, entendeu? E por eu trabalhar fora, tem que conciliar todas as coisas, inclusive o tempo. Mas eu não tenho perdido tempo. Pode ter certeza, tenho perdido tempo. Só que infelizmente a gente vai vendo as coisas acontecer e vai não se preocupando muito, mas entregando na mão de Deus todas as coisas. Então não perca. Irmão, como é que eu faço para me ver o que foi que aconteceu na semana profética? Você tem algum registro, alguma coisa que você gravou? Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Irmãos, entenda uma coisa. Dentro dessa pergunta que eu simulei como se fosse uma pessoa perguntando, tudo aqui eu gravo e registro. E não só aqui, pelas igrejas por onde eu passo pregando também eu faço a mesma coisa, porque eu tenho uma agenda. E essa agenda já está aberta. E eu tenho cumprido essa agenda de pregação. Teve alguns lugares que não deu para mim ir por causa do meu horário que não bateu. E aí eu mandava mensagem pro pastor dizendo, ó, pastor, não vai dar pra não estar aí pregando não, bota outro aí pra pregar no meu lugar. Ah, por quê, irmão? Porque, ó, o horário aqui
Eu vou sair tarde hoje, até chegar aí e colocar o terno. Eu não gosto de esporte não, irmão. Eu não gosto de ir assim para a igreja não. Parece que tem gente que esqueceu o seu princípio. Eu não gosto de ir assim não. Eu gosto de ir direitinho, terno, gravata, como eu aprendi em 1996. Que para ser crente, em 1996, no mínimo, para você ser um obreiro, ó, blusinha social e gravata. Blusinha social e gravata. Entendeu? O tempo desse daí eu tive que repreender um obreiro. Subiu no altar com a roupa aqui assim, aqui embaixo. Aparecendo o peito de cá e o peito de lá. Ah, rapaz, só botou isso aí, pô, pelo amor de Deus. Ai, tô com calor, tá com calor, então fica em casa, olha. As irmãs não são obrigadas a ficar olhando pra isso aí, não. Que falta de respeito é essa com as irmãs? E a minha esposa também tá ali também, ó. Botou isso aí logo. Ai, desculpa, tu não tá na sua casa, não. Entendeu? Eu chamo atenção, irmão. Não é que esse negócio, não. A mesma coisa é aqueles que vêm com pretexto de espiritualidade. Ai, ninguém me ama. Ninguém quer me dar atenção. Mas ele fala coisa aí, não quer atenção dos irmãos, não. Só quer atenção das irmãs. Vai pra lá, espírito maligno. Vai pra lá, espírito de Satanás. Tem muita gente já de olho na tua artimanha já. Entendeu? Tem muita... Coitado, irmão. Temos que ter dó das almas. Eu sei qual é a dó que essa alma aí tem que ter. Muito bem, eu sei. Por que ele não vem conversar com os varões? Ele só quer a atenção das varoas. Ah, as varoas não tem coração, não são de Deus, porque não dá atenção para ele? Ah, tá. Vem nessa. Tem coisa, irmão, que a gente tem que vigiar. As varoas, conversa com as varoas e com seus esposos. Ponto final. Entendeu? Se alguma irmã quer dar atenção para algum outro varão, aí já é com ela mesmo. Mas eu, no meu entendimento, as varoas conversam com as varoas e com seus esposos. Entendeu? Agora, vigiar com esse aí que vem com pretexto de espiritualidade. Tá cheio de homem para você conversar contigo. De homem para homem. Glória a Deus. Que história é essa? Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Graças a Deus que eu peguei uma experiência muito grande. Desde 1996 até hoje servindo a Jesus. Sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ó. Ali, ó. Firme. Firme nas promessas de Jesus. E que os obreiros tenham senso para saber que ele está indo para a igreja, não está indo para o shopping, não está indo para a casa deles. Entendeu? E nem está indo para passear, e nem para ir para o circo, e nem para o zoológico. Está indo para a casa do Senhor. E para a casa de Deus é ordem e decência. Eu poderia estar aqui agora fazendo assim, ó. Deixa eu ver. Tem blusa por dentro. Se não tiver, tem que vigiar, né? Ainda mais eu que sou peludo. Eu vou assim para a casa de Deus, não tendo blusa por dentro. Aí eu vou aconselhar as irmãs. Sem blusa nem por dentro, cheio de cabelo aqui. Tem lógica? Não, só estou fazendo essa simulação aqui porque eu estou com o bobo por baixo. Eu tenho o maior respeito possível, irmão. O maior respeito possível. Entendeu? Pelas irmãs, pelas mulheres dos outros, pelas filhas dos outros, pelas netas dos outros, pelas sobrinhas dos outros. E quando eu vou para a igreja, eu vou com a minha mente tranquila, com a consciência tranquila. Entendeu? Sabendo que eu estou indo para buscar a Deus. Buscar a Deus. Aqui é só uma pequena conversa espiritual que a gente está tendo. Glórias a Deus. E não estou falando nada demais. Só estou falando que tem concernente ao mundo espiritual. Entendeu? E que eu já fui, irmão. Eu já fui. Hoje graças a Deus que Deus me libertou, entendeu? Ah, irmãos, o mundo quer dizer então que é falta de libertação? Pode ser. Para mim, eu entendi que era falta de libertação. Eu já estou liberto, não assisto mais essas coisas. Não, vamos assistir o jogo lá, mas eu não. O tempo que eu vou estar lá assistindo, eu vou estar orando aqui. Entendeu? Ah, então ora lá pro time ganhar. Eu vou orar para você se converter, se aceitar Jesus. Entendeu? Eu não vou ocupar meu tempo com aquilo que Deus não me determina ocupar. Porque a Bíblia diz o quê? O que diz a Bíblia? Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Eu não quero entrar na lista de inimigo de Deus, de jeito nenhum. Eu já tenho inimigo até demais, irmão. Que faz até hora extra, entendeu? Por causa da verdade que eu prego. Aí botar Deus também na minha cola como inimigo, de jeito nenhum. Já tem o diabo, já tem o demônio, já tem os imorais que não gostam da verdade, que estão furiosos com aquilo que a gente prega. Aí eu vou botar Deus também? Deus me livre, irmão. Melhor ser amigo de Deus e procurar fazer o que Ele quer. Entendeu? Agora, quem gosta disso, fazer o quê? Que goste. Agora, eu já gostei e não gosto mais. E graças a Deus que Ele me libertou disso. E também, às vezes, a gente tem que aprender, né, irmão? Foi só um parente meu morrer para poder enxergar. E era um parente que eu mais gostava. Entendeu? Quando foi parar no hospital, que não tinha lá médico para salvar aquele parente, aí fizemos uma pergunta: por que não tem médico aqui? É porque está faltando dinheiro na saúde. Para onde foi esse dinheiro? Aí a mulher lá, a enfermeira lá, falou para mim: pesquisa para você ver. Aí eu pesquisei lá, irmão. Que tristeza. Aí o meu coração ficou assim pesado. Eu falei: meu Deus, me perdoa, Senhor, tá torcendo por uma porcaria dessa. Entendeu? Tiraram daqui para colocar lá. Agora as pessoas estão morrendo aqui por falta do dinheiro. Não se faz copa com o hospital. Foi isso que matou aquele meu parente. E possa ser que o seu também possa ter morrido por isso. Vigia, gente, acorda. Quando vieram falar comigo, falar mal dos motoristas que estavam fazendo greve, eu repreendi a pessoa na hora. Falei: você está repreendido em nome de Jesus. Não, irmão, estão atrasando a nossa vida. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai para casa? Eles estão lutando pelos direitos deles, pela família deles, pelos pão deles. Entendeu? Enquanto vocês estão aí iludidos aí, ó. Você está nessa ânsia aí porque você está com pressa de chegar em casa. Doido para colocar a cara na televisão. Entendeu? Mas eles não, estão preocupados com a família deles. Então, se você não sabe lutar pelos seus direitos, eles sabem lutar pelo deles. Agora, aí por eles sim, eu vou orar para Deus dar vitória a eles. Agora, não vem me pedir oração para isso aí, não, de jogada, não, porque jogada não é coisa de cristão. Entendeu? Glórias a Deus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte. Não é que eu não sou brasileiro, não, irmão. Eu sou brasileiro. Eu sou patriota também. Entendeu? Eu sei o que é escolher de bom para o meu país. Eu sei, meu irmão. Sabe o que é bom? De bom, eu escolher de bom para o meu país? É aquilo que vai trazer melhoria. Melhoria. Não é porcaria, não. É melhoria na educação. Melhoria na saúde. Melhoria na segurança. Melhoria no bem-estar. E melhoria no nosso salário. É por isso que eu oro. É por isso que eu peço a Deus melhoria nisso tudo. Agora, o que adianta você querer o teu filho liberto, a tua filha liberta, mas você apoia aquilo que produz os vícios, que você é louco para libertar os teus filhos? Aí não adianta nada. É uma oração em vão. É uma oração em vão. É como a gente está me ensinando a verdade aqui na campanha profética. Irmão, o porrete está comendo aqui. É uma chiação terrível. Entendeu? E eu acredito bem assim, bem claro que eu vou falar aqui. Que se eu não fosse do ministério pastoral, se eu não fosse pastor, já teriam me colocado no banco há muito tempo. Você é presbítero, você não pode estar falando o que você está falando. Só um pastor pode falar sobre esses assuntos. Com certeza vão jogar isso para mim. Sabe por causa de quê? Porque quando eu estava na campanha no Monte dos 30 dias, jejum e oração, pedindo novas palavras reveladas a Deus, para Deus me usar com grande autoridade, no 15º dia, Deus trouxe um homem, um casal, quer dizer, do Espírito Santo. E esse casal, eles chegaram até mim e falaram assim: homem, assim Deus manda te dizer,
Deus manda te dizer desse jeito, homem. Faça o seminário. Se forme e fique quieto. Porque assim diz o Senhor. Quando começar a te usar com autoridade e com poder na profundidade das minhas palavras, usarão desculpa para te tirar do ministério, usarão desculpa para te tirar do meio profético e das pregações e das agendas, dizendo: você não tem seminário, então você não tem condição de pregar mais. Irmão, eu confiei na profecia daquele homem e cumpri tudo aquilo. Aí aquele homem ainda falou um negócio que era o que estava dentro de mim. Ainda falou assim: e tem mais, Deus manda te dizer que você odeia seminário, mas é para você fazer, se formar e ficar quieto. Porque você odeia seminário, porque todos que fizeram seminário se esfriaram e não pregam mais a verdade. E foi isso mesmo, irmão. Eu não gostava de seminário por causa disso. Acho que todos que faziam seminário desviavam. Vê a quantidade de crente que tem desviado depois que se formou no seminário teológico. Não prega mais a verdade como pregava. Não, porque eles aprenderam que na homilética, na hermenêutica, na interpretação das letras, pedagogia, no português bíblico, começa a usar muito esses palhativos. Pelo amor de Deus, ó, usa a Bíblia, ponto final. E para de ficar com o negócio de revistinha direto. Ou então faz logo essa igreja de uma missa logo. Maria! Que é o que eu falei na campanha profética. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Por isso que eu não gostava de teologia. Mas, devido a uma repreensão dos céus, irmão, não foi do homem, não. Eu fui repreendido pelo reino dos céus. E pelo reino dos céus foi falado para mim assim: faça o seminário, ó, fique quieto. No tempo e na hora certa você apresenta todas essas documentações. E aconteceu, irmão. Deus começou a me usar com mensagem de arranca-toco. Meu Deus do céu. Mas foi uma chiação. Alguns pastores do Sinédrio, do ministério, se mobilizaram. E começou reuniões e mais, ó, temos que tirar esse rapaz de circulação, cara. Vamos ter que ir na igreja dele lá e conversar com o pastor para colocar ele no banco. Porque senão daqui a pouco o povo vai descobrir que nós não estamos falando a verdade, ó. E vai acabar com a nossa mamata. Que é isso, irmão. O povo vai começar a descobrir a verdade, ó. O povo vai começar a discernir. Quando alguém começa a pregar com autoridade, ensinando a Bíblia como a Bíblia é, o povo vai começar a pensar, porque o povo está sem pensar, irmão. A pior coisa que tem é o crente analfabeto. Irmão, tá me dando até vontade de pregar aqui, mas não é para me pregar não, era só uma conversa só. Mas meu Deus, tá me dando até vontade de pregar aqui. E olha que eu já descarreguei tudo, irmão. Tá tudo lá na campanha profética lá. Você entra lá no meu canal no YouTube, vai lá no playlist. No playlist você vai encontrar lá uma das playlists dizendo assim, ó, campanha profética. Aí você entra ali, tá tudo ali. Da campanha profética, lá no meu canal no YouTube. Glórias a Deus. Então, é isso aí, irmão. Só que semana que vem é a última semana, é a 4ª semana da campanha profética, é o fechamento. E eu não sei como é que vai ser mais daqui para lá, porque todas as coisas dependem de Deus, não depende de mim. Eu só faço aquilo que Deus manda eu fazer. Se Deus mandar eu parar, eu vou parar. Eu sou muito obediente. Entendeu? Deus mandar eu parar. Não é o homem. Se Deus mandar eu parar, eu paro. Agora chegar, você tem que parar? Você é Deus por acaso? Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Entenda uma coisa. Deus é bom, mas opera maravilha. Ele tem os seus remanescentes. Ele tem aqueles que não se corromperam com esse mundo ainda. E não vão se corromper. Quando Elias pensou que ele era o único, ó Senhor, eu sou o único que estou servindo a Ti fielmente. Acabou, não dá mais. Jezabel está matando todo mundo. Aí Deus é tremendo, irmão. Deus olhou para Elias. Eu gosto de você, Elias. Você é bom. Você tem feito o que eu tenho te pedido para fazer. Ainda honrei a tua palavra, tá, Elias? Eu honrei a tua palavra. Você nem falou segundo a minha palavra, você falou segundo a tua palavra, Elias. Você você fez prova de fogo mesmo. Então, lá, segundo a minha palavra, não choverá mais. Se eu quisesse, Elias, nem ia chover, porque tu botou a tua palavra. Mas,
porque você tem cumprido tudo aquilo que eu tenho te mandado, eu honrei a tua palavra, Elias. Sequei os céus e não desceu água de jeito nenhum. Deixei Jezabel e Acabe doido contigo, mas tem um porém, tu pagou o preço ali, teve que, correr. Deus é bom, irmão, Deus ainda opera maravilha. Aí Elias vai, Senhor, só sobrou eu. Tu? Só sobrou tu? Aí não, Elias, aí você tá passando o limite, Elias. Eu gosto de você, Elias, não vou nem te dar um cascudo, porque eu gosto de você, entendeu, Elias? Mas, ainda tem aí, ainda tem muitos ainda, que eu mandei alimentar pão e água, que não se corromperam com a doutrina de Jezabel, não baixaram cabeça para esse mundanismo, entendeu? Aí por isso que lá no Novo Testamento, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus relembra de Jezabel. E olha que eu ficava com aquele cucado na cabeça. Por quê, irmão? A mulher já tinha até morrido, vai ficar lembrando de quem morreu? E Jesus lembrou. Mas para que Jesus lembrou? Para repreender o pastor da igreja de Tiatira. Entendeu? Aí vai eu. Depois de tudo que Deus já me mostrou, depois de tudo que Deus fez na minha vida, aí depois que um parente meu morreu, porque não tinha atendimento decente no hospital, aí vai ficar nessa onda de Copa do imundo? Não se faz Copa com o hospital? Entendeu? Pelo amor de Deus, gente, já passou da hora de vocês acordar. Vocês estão dormindo até demais. Sério, vocês estão dormindo até demais, irmão. A Bíblia fala o quê? Desperta tu que dorme, levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vocês estão dormindo até demais, minha gente. E agora pior não é isso, que o mundo já dorme por natureza, andando em pecado. Agora essa dormitória agora está dentro das igrejas, irmão. Os cristãos têm que nem para tudo vocês podem sair dando glória não, meus amigos e minhas amigas. Veja se está escrito. Se essas novas doutrinas que estão vindo aí, inovação doutrinária, vê se está na Bíblia. Irmão, vou encerrar por aqui mesmo. Estou em 2 redes sociais agora ao vivo. Estou aqui no Quai e no Facebook. Não abri as 4 redes sociais, só estou em 2. Entendeu? Só queria dar uma pequena pincelada, mas foi até demais agora. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Mas Deus é bom e ainda opera maravilha. Entendeu, meus irmãos? Fique na paz de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, estaremos aqui. Estou me preparando para segunda-feira, para começar. Glórias a Deus. E a coisa não vai ficar boa para o Satanás, não, semana que vem. Para o Satanás, para os demônios e para os auxiliares que andam com ele. E, irmão, a chapa vai ficar quente aqui quanto o inferno, hein? E não é eu que prometo, não, tá? É revelação purinha que vai vir do céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, entenda uma coisa. Você que perdeu a campanha profética, dá uma olhadinha lá no meu canal no YouTube. O nome lá no meu canal no YouTube é Gelson Bezerra Oficial. Estou cadastrado em quase 20 redes sociais, irmão. Quase 20 redes sociais, meus irmãos. E tem muita coisa boa lá para edificar você e toda a sua família. Entendeu? Que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Já coloquei algumas novidades aí. Estou preparando uns comerciais aqui novo aqui. Entendeu? Que eu tenho que conciliar tudo, irmão. Trabalho, casa, igreja, família. Entendeu? É muita coisa para conciliar. Espero que vocês também me compreendam. Todas as pregações que eu prego aqui não é indireta para ninguém, é a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muita novidade aqui que eu vou estar lançando logo. É muita coisa. Tem pouco tempo para fazer todas as coisas. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Mas o meu objetivo é único. É salvar o maior número de pessoas possível. É isso que eu quero, irmão. É salvar. Eu não estou preocupado com os meus interesses terrenos, não estou. Mas eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar para sustentar a minha família. Entendeu? Que nada cai do alto, de acordo com a minha saudosa sogra. Ela falava muito assim: cuidado, trabalhe sempre.
que ninguém vive de brisa. Do céu só cai chuva e raio. Chuva para regar a terra e raio na cabeça dos desobedientes. Entendeu? Por isso, meus amigos e minhas amigas, esse é o propósito de Deus. E vou continuar até o fim. Não vou deixar nada e nem ninguém me manipular. Aqui, ela aqui, está mais do que estruturada. Está mais do que doutrinada. Se eu for primeiro do que ela e depois ela errar e voltar atrás, pode ter certeza, não vai ser por falta de ensinamento. Porque eu tenho ensinado tudo. E conforme Paulo falou, quando ela quer saber das coisas, ela me pergunta. Quando ela tem dúvida, ela me pergunta. Entendeu? Que foi isso que Paulo falou. Está em dúvida? Pergunte seu marido em casa. Entendeu? Prenda com ele. Porque muitas não querem mais aprender com seus maridos. Querem ser a líder do marido. O marido passa a ser a cauda e ela a cabeça. E aí, meu irmão, aí a maldição vem. Aí a consagração de Amós começa a acontecer. Meu irmão, Jesus está voltando. Coloquei 2 postagens aí no Facebook. Se não for nesse Face aí, tem os outros Face meu lá, para você dar uma olhadinha no que está lá. Entendeu? Entenda uma coisa. Ponha o teu coração, a sua mente, na palavra de Deus. E você vai ser muito mais feliz. Não ponha a sua mente e o seu coração naquilo que você possa perder ou ganhar. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Esse modismo aí que está todo mundo aí querendo aplaudir. Entendeu? Não é porque eu tô que eu não estou no modismo, acompanhando junto com todo mundo, que eu deixei de ser brasileiro. Continuo sendo brasileiro. E ainda mais do que isso. Porque eu estou orando por você, pela sua família, pela nação, para nós termos melhora de vida, não distração, e nos colocar mais e mais na miséria. Porque qual é o benefício que isso vai trazer para você e para sua família? Vai trazer melhoria na saúde? Na educação? Na segurança? Vai? Vai melhorar teu salário? Teu salário vai aumentar? Isso é um caso a pensar. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Venha fazer uma visita na nossa igreja. Glórias a Deus. Eu sei porque eu já pesquisei. Tem muita gente como é que nós fala? Desagregado, não, é descongregado. Que não tem assim, mas aquele ânimo para estar, porque a igreja virou rotina. O que a igreja virou rotina? Aquela mesma coisa, como se fosse uma missa. Por isso, irmão, temos que trazer pessoas alinhadas com as escrituras, com a verdade. Para pregar a palavra da verdade com autoridade. Não adianta o culto virar aquela rotina, coisa rotineira. E temos que voltar aos princípios daquilo que era como antes, irmão. Os princípios congregacionais. Principalmente as Assembleias de Deus. Voltar com as suas caras assembleanas. Porque perderam a sua identidade por causa do mundanismo. Entendeu? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Que o reino dos céus possa se comunicar com vocês, colocando todos vocês nisso aqui, no Evangelho Eterno, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Fique na paz de Jesus e até uma próxima, se Deus quiser. E não perca, para essa semana agora que vai vir, fechamento da campanha profética, de segunda a sexta-feira. Eu acredito que sexta-feira agora nós vamos vir com tudo, mano. Deus já vai fazer, ó, as mensagens já estou elaborando todas elas para essa semana agora, de acordo com a revelação que Deus está nos dando. Glórias a Deus. A de segunda-feira eu vou te adiantar aqui. A de segunda-feira. O tema da mensagem de segunda-feira é de quem é a culpa. De quem é a culpa. Agora as outras de terça e de quarta eu não vou falar não, que é surpresa. Mas o pau vai quebrar aqui na terça e na quarta, que é... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Glórias a Deus. Já até atualizei aqui tudo. Glórias a Jesus. Fique na paz, meu irmão. Fique na paz, minha irmã. Todos os ouvintes, telespectadores que estão nos vendo, nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. E para a felicidade de todos e para a alegria de vocês, que Deus possa vos abençoar. Mais novidade, conte lá no meu canal no YouTube. O canal aqui está começando a aumentar o número de espectadores, mas me perdoe porque eu vou ter que sair, porque foi só um breve bate-papo, entendeu, com vocês. Mas eu acredito em vocês porque vocês acreditam em mim. Entendeu? Muito obrigado por vocês estar nos apoiando, mandando os presentes. Nem pedi para mandar presente nenhum, irmão. Era só um bate-papo. Entendeu? E tá aí um montão de gente aí mandando presente um atrás do outro. Glórias a Deus. Tenho mais alguns compromissos agora para cumprir, para fazer. Entendeu? E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Fique na paz.